Sabe, um crime raramente acontece do nada, de uma hora para outra. Quase sempre existe uma jornada, um percurso mental e físico, com etapas bem definidas. Hoje, a gente vai decifrar o que o direito chama de o caminho do crime, para entender exatamente em que momento um plano vira uma infração que pode ser punida. E para começar, vamos com uma pergunta que é a base de tudo no direito penal. Ter uma ideia, só pensar em cometer um crime, será que isso já pode ser considerado crime? A resposta para essa pergunta é o ponto de partida de toda essa nossa análise. Para a gente entender essa jornada, tem um conceito-chave que precisamos dominar: iter criminis. É um termo que vem do latim e significa literalmente caminho do crime. Ele descreve todas as fases, todo o percurso que uma pessoa faz para cometer uma infração. Pense nisso como se fosse o nosso mapa de hoje. E esse caminho tem, digamos, 4 paradas obrigatórias, 4 fases bem claras. A primeira é a cogitação. Depois vem a preparação, seguida pela execução e, por fim, a consumação. Agora vamos mergulhar em cada uma delas e, o mais importante, descobrir a partir de qual delas a lei começa a agir. Bom, tudo começa na cogitação. Essa é a fase da imaginação, do plano que está só na cabeça. E aqui, já temos a resposta para a nossa primeira pergunta. A cogitação não é punível. O direito penal só lida com ações que acontecem no mundo real. Um pensamento, por pior que seja, fica fora do alcance da lei. Certo, depois de pensar, a pessoa começa a agir para colocar o plano em prática. Aí entramos na fase de preparação. E aqui tem um ponto super importante. Como regra, esses atos preparatórios também não são punidos. A lei dá um espaço para a pessoa desistir, se arrepender. Claro, tem uma grande exceção. Se o ato de se preparar já for um crime por si só, como, por exemplo, comprar uma arma ilegal. Mas é na terceira etapa que o jogo vira, a execução. Esse é o ponto em que não tem mais volta. É o momento em que a pessoa de fato começa a atacar o bem que a lei protege. A partir daqui, a ação passa a ter relevância para o direito penal e, por isso, já existe punição, mesmo que o objetivo final não seja alcançado. E aí, finalmente, a gente chega no destino final do nosso caminho. A consumação. Segundo o Código Penal, um crime se consuma quando todos os elementos que o descrevem na lei estão presentes. Ou seja, o plano deu certo e o objetivo criminoso foi totalmente atingido. Beleza, então o crime foi consumado. Mas o interessante é que o jeito como ele se consuma nos ajuda a classificar os crimes em diferentes tipos. Vamos começar dando uma olhada na classificação que se baseia no resultado que o crime gera. Para entender melhor essa história de consumação, o pessoal do direito costuma dividir os crimes de 2 formas principais: pelo tipo de resultado que eles causam e por quem pode cometer o crime. Vamos focar primeiro nessa classificação pelo resultado. Então, olhando para o resultado, a gente tem 3 tipos de crime. Primeiro, os crimes materiais. Para esses, a consumação exige um resultado concreto, sabe? Uma mudança no mundo real. O exemplo clássico é o homicídio, que só se consuma com a morte da vítima. Depois, vem os crimes formais. Neles, o resultado pode até acontecer, mas a lei não exige que ele aconteça para que o crime seja consumado. A extorsão mediante sequestro é um bom exemplo. O crime já está completo na hora do sequestro, não precisa esperar o pagamento do resgate. E por último, temos os de mera conduta, que se consumam com a simples ação. Não precisa de nenhum resultado físico, como no caso de uma injúria. Certo, já entendemos a classificação pelo resultado. Agora, vamos virar a chave. Em vez de olhar para o que, vamos olhar para o quem, ou seja, para quem está cometendo o crime. A lei também faz umas distinções bem importantes aqui. E aqui a distinção é toda sobre o autor. O crime comum, como o próprio nome já diz, é aquele que qualquer um pode cometer. Não exige nenhuma qualidade especial da pessoa. Um furto, por exemplo. Já o crime próprio, não. Ele exige uma condição particular do agente. O infanticídio é um exemplo claro, que pela lei só pode ser cometido pela mãe sob influência do estado puerperal. E por fim, o crime de mão própria é ainda mais específico. Ele só pode ser cometido pela própria pessoa, sem ajuda de ninguém na execução, como é o caso do falso testemunho. Pois é, mas a gente sabe que nem todo plano dá certo, né? E no caminho do crime não é diferente. Muitas vezes, alguma coisa dá errado no meio da execução. O que acontece nesses casos? Bom, aí a lei chama isso de tentativa. Vamos entender como funciona? Olha só o que diz o Código Penal. A definição é bem precisa. O ponto-chave aqui, o pulo do gato, está na frase circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso quer dizer que a pessoa queria ir até o fim, queria consumar o crime, mas alguma coisa ou alguém impediu.
Mas não pense que tentativa é uma coisa só. Na verdade, ela se divide em várias categorias, dependendo de como a execução foi interrompida e do quão perto a pessoa chegou de conseguir o que queria. Vamos ver isso em detalhes. Existe a tentativa perfeita, que também chamam de crime falho. Isso é quando o agente faz tudo o que estava ao seu alcance, mas o resultado não acontece. Por exemplo, alguém atira para matar, mas a vítima sobrevive. Já na imperfeita, a pessoa é interrompida no meio do caminho. Também existem outras classificações, como a branca, quando a vítima nem sequer é atingida, e a vermelha, quando ela é ferida, mas felizmente sobrevive. E qual é a consequência disso na prática? A tentativa é punida, claro, mas com a pena mais leve que a do crime consumado. A lei determina uma redução que vai de 1 a 2/3. A lógica por trás disso é bem objetiva. Quanto mais perto a pessoa chegou de conseguir o que queria, maior foi o perigo e, por isso, menor vai ser a redução da pena. Agora, para fechar nosso quebra-cabeça, falta uma última peça. O que acontece depois que o crime já está consumado, já acabou oficialmente? Será que tem algo além do fim do caminho? Pois é, tem sim. É o que chamamos de exaurimento. Isso acontece quando, depois de o crime já estar completo do ponto de vista legal, o agente ainda faz mais alguma coisa para conseguir a vantagem que queria. Num crime de corrupção, por exemplo, que se consuma quando se pede a vantagem, receber o dinheiro dias depois é o exaurimento. O ponto mais importante aqui é que o exaurimento não faz parte do caminho do crime, mas o juiz pode levar isso em conta na hora de definir a pena. Então a linha do tempo do crime é essa: cogitação, preparação, execução e, finalmente, consumação. O exaurimento, como dá para ver, vem depois de tudo isso. Não é uma etapa do percurso, mas uma consequência que vem depois da chegada. Depois de percorrer esse caminho todo, desde uma simples ideia até as consequências que vêm depois do crime, fica uma grande reflexão, né? Em que ponto exatamente a responsabilidade de alguém começa? E a resposta, como a gente viu, está naquele momento crítico, na passagem da preparação para a execução. É ali que a intenção vira ato e é ali que o direito penal entra em campo.